A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, nós estamos toda quarta-feira, à exposição da Epístola aos Gálatas. Então eu peço que você abra a sua Bíblia. Nós estamos em Gálatas, capítulo 3. Hoje nós vamos focar 2 versículos, falando justamente sobre as promessas de Deus, dando continuidade, falando que as promessas de Deus serão cumpridas em nossas vidas. A lei é importante, mas as promessas de Deus, a promessa de Deus, elas são irrevogáveis, ela é superior às promessas, tá? A Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículos 17 e 18. Eu gostaria de ler e que a amada igreja acompanhasse a leitura. Gálatas, capítulo 3, dessa feita, nós vamos ler do verso 17 ao 18, mostrando que a lei de Deus não anula a sua promessa. Gálatas, repetindo, Gálatas, capítulo 3, dos versos 17 ao 18. A palavra de Deus nos diz assim: e digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Amém? 2 versículos poderosos, e nós vamos fazer a exposição deles 2 hoje, mostrando aqui com esse tema que a lei de Deus não anula a promessa de Deus. A lei é importante, mas a lei tinha uma função, e a promessa de Deus que ele fez a Abraão veio 430 anos depois, mostrando que a promessa de Deus ela vai prevalecer nas nossas vidas. E é justamente o tom dessa carta, meus amados irmãos. A igreja enfrentava uma crise grande, porque falsos irmãos, o apóstolo Paulo chama esses irmãos de falsos irmãos, ou de judaizantes. Eles tinham se infiltrado dentro da igreja, dizendo que a graça de Deus não era suficiente. Eles diziam que Cristo não era suficiente para a nossa salvação. Eles queriam incluir outras coisas, principalmente 3 coisas, só para a gente relembrar rapidamente: o calendário judaico, as festas, a Páscoa, a festa dos tabernáculos e Pentecostes, e também o calendário judaico, a dieta judaica alimentar, não coma isso, não coma aquilo, e também a terceira coisa era a circuncisão, a marca que Deus tinha deixado, o homem tinha que circuncidar. Então, para que você pudesse ser salvo, eles não negavam Cristo, como muitas seitas fazem hoje. Nós acreditamos em Cristo, mas nós precisamos de Cristo mais a circuncisão, de Cristo mais a Páscoa, mais Pentecostes, mais as festas, mais o calendário, mais, sempre mais. E isso se filtrava dentro da igreja. E Paulo combate justamente isso. É uma das cartas mais cristológicas que tem. Porque Paulo é enfático nessa carta. Essa provavelmente é a primeira ou a segunda carta escrita do Antigo Testamento. Ou é ela ou é Tiago. Os estudiosos, eles ficam em dúvida. Qual foi que foi escrita primeiro? E qual é a função de Paulo? Esse evangelho, ele tinha saído dos muros de Jerusalém e tinha chegado aos gentios, que somos nós, os não-judeus, e é o princípio do evangelho. Por isso que Paulo, ele defende enfaticamente, faz essa defesa enfática do evangelho, dizendo, vocês precisam de Cristo. Se mesmo eu, ou um anjo descer do céu, que pregue outro evangelho, que ele seja amaldiçoado, porque o evangelho, ele não muda. As promessas de Deus serão cumpridas nas nossas vidas, através de quem, pastor? Da obra perfeita, não nossa, mas do nosso Senhor na cruz do Calvário. Ele é suficiente para as nossas vidas. Meus irmãos, o ser humano, ele sempre quer
às vezes Ele quer fazer algo. Na salvação não precisamos fazer nada. Foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem mandou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, foi Ele quem nos substituiu e foi Ele quem pagou o preço completo. A única coisa que nós precisamos da graça de Deus é recebê-la. Todo aquele que nele crê, Ele dá, é de graça. Graça é justamente isso, favor imerecido. Essa igreja enfrentava uma crise. Por quê? Porque eles queriam incluir outras coisas fora Cristo. E Paulo escreve para refutar. Ele faz uma refutação, refutando todos esses argumentos desses homens que se filtraram dentro da igreja para perverter o evangelho. Quando você olha para o cenário hoje das igrejas brasileiras, não mudou muita coisa, tá? Muitas igrejas evangélicas hoje, elas escandalizam as igrejas tradicionais. É um escândalo, porque é rosa ungida, caneta ungida, martelo ungido, tudo ungido. Isso aí você está acrescentando algo. E essas igrejas envergonham o evangelho, porque quem não conhece uma igreja alicerçada na palavra de Deus, vai pegar todos os crentes, todos os cristãos e colocar na mesma sacola. Elas são uma vergonha para o evangelho hoje. Elas escandalizam o verdadeiro evangelho. Talvez se Paulo tivesse hoje, ele diria a mesma coisa: malditos são, porque estão pervertendo o evangelho genuíno. E aqui o apóstolo Paulo chega justamente no versículo 17 aqui, mostrando as promessas de Deus, que ela é irrevogável, ela vai ser cumprida nas nossas vidas. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 17, para que a gente possa começar. A prioridade de quê, pastor? Da promessa. A promessa de Deus, o que Ele falou, o que Ele prometeu será cumprido nas nossas vidas, no tempo dEle, na hora dEle. E Ele vai mostrar que a promessa que Ele fez a Abraão, de que Abraão teria um descendente, que através dessa descendência chegaria aos gentios, ela foi dada 430 anos depois. Por isso que a lei veio depois de 430 anos. A lei não pode salvar. A lei não pode salvar. A lei aponta para o pecador e aponta mostrando que nós precisamos de um Salvador. A lei foi dada para essa questão. A lei é santa, boa e agradável, mas ninguém consegue cumprir ela 100%. E o que era que esses homens estavam dizendo? A mesma coisa. Se você cumprir 90% mais 10%, eles queriam que sempre fazer algo em torno da salvação e ninguém pode fazer. A prioridade da promessa, verso 18, olha o que ele diz aqui. Verso 17. Ele diz assim: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei. Uma aliança, a promessa de Deus. Aí ele vai dizer que veio 430 anos depois. Aí ele vai dizer no finalzinho, a ponto de anular a promessa. Então a lei foi dada depois de 430 anos. Por que é que o apóstolo Paulo está batendo nisso? Porque os judaizantes que se infiltraram na igreja diziam, é Cristo mais a circuncisão, é Cristo mais a lei de Moisés. E ele está dizendo isso, não, é a promessa que ele fez a Abraão, que através da promessa, quando Abraão creu em Deus, foi-lhe imputado a justiça de Deus. Então veio muito depois, 430 anos. O apóstolo Paulo, ele é mestre em falar sobre o Antigo Testamento. Ele está citando o Antigo Testamento aqui. Êxodo, ele está citando o Êxodo 12, quando ele diz que o povo ficou 430 anos debaixo da escravidão do Egito. Eles passaram 430 anos. 430 anos. Toda essa descendência de Abraão. E depois desses 430 anos, foi que foi dada a lei. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o princípio aqui é básico. É como se fosse um contrato. Um contrato humano. Ele pode até ser quebrado.
mas a promessa de Deus, que é o legislador por excelência, jamais pode ser quebrada. Resumindo, todas as promessas de Deus, o que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Elas não falham, elas não tardam, elas chegam no tempo de Deus. E foi prometido que através da descendência de Abraão chegaria a todas as famílias da terra. Quando diz todas as famílias, é em todos os locais, em todos os lugares, em todas as etnias. Então, a salvação chegará em todos os locais, em todos os lugares. E Deus, Ele é fiel para cumprir. Pastor, quem serão esses salvos? Os que crê em Jesus como Abraão creu. O meio de salvação não mudou, é o mesmo. O que Paulo está dizendo aqui é justamente isso, que Deus, Ele é o arquiteto, o planejador por excelência. Então a história não vai mudar, a promessa não será quebrada, não. A ordem e a sequência já foi dada, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele cumprirá suas promessas. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, que Deus, Ele age na história, Ele age no tempo, no espaço, coordenando toda a história, nós vamos viver melhor. Por quê? Porque nós vamos se apegar na promessa. Apesar de nossas vidas, apesar de nossas dificuldades, nós sabemos que tem um quadro maior, algo maior que nos aguarda e que nos espera. Apesar das tempestades da vida, tudo já foi planejado, tudo já foi arquitetado, todos os nossos dias foram escritos conforme a vontade de Deus. Às vezes nós estamos olhando com um olhar terreno, nos apegando com coisas daqui, mas existe um quadro maior, que as promessas de Deus, a promessa que um dia nós estaremos face a face com Ele, e que essas dificuldades aqui, elas vão passar, elas não vão permanecer eternamente. As promessas de Deus, ela não falha. Então Deus, Ele não improvisa, não, Ele é um planejador por excelência. Ele planejou, Ele arquitetou, Ele projetou tudo isso. Não é por acaso que nós estamos hoje aqui. E a fé vai mudar toda a história quando nós cremos. Deus, Ele não improvisa, não. Ele não improvisa. Ele simplesmente, Ele cumpre suas promessas. As promessas serão cumpridas. Pastor, cada uma delas. Pastor, apesar dos imprevistos que temos no dia a dia, apesar das dificuldades, pastor, apesar das dificuldades, a estrutura, o plano maior está em andamento. Ele está no controle, Ele reina soberanamente. Às vezes nós nos desesperamos porque nós tiramos os olhos da promessa que Ele fez. Por isso que às vezes nós escorregamos, quando nós olhamos para os vendavais, pelas tempestades, e isso faz parte porque nós somos humanos, mas nós temos que olhar para o maior, para o quadro maior, que é a promessa, o que Ele prometeu. O plano maior está totalmente estruturado pela sua própria sabedoria e inteligência, meus irmãos. Não foge do controle dele. É isso que ele está dizendo aqui. Nada vai anular a promessa de Deus. Não anula a promessa de Deus, não. Ele é um planejador por excelência. Meus irmãos, Deus, Ele não é apenas um construtor, não. Ele é um planejador por excelência. Ele elaborou esse plano desde a eternidade. Ele desenhou esse plano, Ele estruturou todo esse plano nas nossas vidas. Ele planejou, arquitetou e cumprirá. Haverá cumprimento nas nossas vidas da promessa de Deus. Da promessa de Deus. Por isso Deus, Ele reorganiza, a reorganização divina das nossas vidas. Quando nós sentimos que tudo está desmoronando, nós temos que olhar para o planejador perfeito, para o planejador divino, para aquele que tem a promessa nas nossas vidas. Às vezes nós pensamos que a nossa vida está de cabeça para baixo, mas não é isso. Às vezes Deus está só mudando as peças para reorganizar nossas vidas, para colocar as nossas vidas no eixo, para ajustar. Deus, Ele é não só um planejador, um construtor, mas Ele é um ajustador por excelência. Ele quer ajustar a nossa casa, a nossa família, as nossas vidas, para trazer um novo tempo, uma nova era, uma nova história.
É isso que Ele está fazendo, é um planejador, um construtor. Ele está removendo algumas peças das nossas vidas, tirando algumas coisas para melhorar, não é para nos punir. Por isso que é o propósito de Deus nessa caminhada, é um processo, a promessa que começou desde Gênesis 15, até chegar na gente aqui. Então, as promessas de Deus como processo, Ele está processando as nossas vidas, é uma caminhada, nós estamos seguindo, nós saímos, caminhamos, mas temos que chegar, é um processo, há uma fase na nossa vida, e se nós estamos passando por alguma dificuldade, esse planejador por excelência, ele vai ajustar, por quê? Porque Ele não anula a sua promessa, nós temos que ter uma mentalidade, olhando para essa promessa, olhando para Ele. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, meus amados irmãos, ele tem esse raciocínio rigoroso. Ele vai falar sobre a lei, mas, ao mesmo tempo, esse raciocínio de Paulo é um raciocínio poderoso que ele vai mudar as estruturas, o quebra-cabeça da nossa vida, sabe? Ele vai dizer que essa promessa de Deus não depende do homem. Meus irmãos, se essa promessa de Deus dependesse de nós, ela já foi quebrada 1, 2, 3, 10 vezes. Nós não estaríamos aqui. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Foi Ele quem fez. Ele fez a promessa para Abraão. Quando Ele fez a aliança com Abraão, adivinha? Quem passou no meio? Somente Ele. Abraão ficou dormindo. Foi Ele que fez a promessa, foi Ele que fez a aliança e foi Ele que cumpriu a aliança. Por isso essa promessa não pode ser quebrada, porque Deus é fiel a Ele mesmo. E nós nos tornamos agora os seus fiéis, os seus filhos. Ele não quebra a sua aliança. A promessa foi feita primeiro por Ele, foi ratificada, selada por Ele, confirmada por Ele. O fundamento é Ele mesmo. A lei veio chegar 430 anos depois, então não é pela lei, porque senão ninguém seria salvo. O apóstolo Paulo disse que ninguém seria salvo. Tiago, irmão do Senhor, disse que quem quebrar um é réu de todos, ninguém seria salvo. O que Paulo está revelando aqui é algo sobre o caráter de Deus, meus irmãos. Qual é o caráter de Deus? Imutável. O homem muda. As pessoas mudam, o tempo muda, as estações mudam, mas Deus não muda, Ele é imutável, o caráter divino de Deus é santo, então sua promessa será cumprida. Em quem nós estamos aguardando? Nós estamos nos apegando a que promessa? Que promessa nós estamos nos apegando? Na promessa de políticos estamos mortos. Na promessa de pessoas humanas falhas, estamos mortos. Mas quando nós olhamos para o imutável, com caráter imutável, e não perdemos a vista, e não tiramos os olhos dele, tudo acontecerá conforme a vontade dele, e nós seremos bem-sucedidos por causa dele. É por causa dele, é o caráter de Deus, imutável, não muda, ele não muda, nós mudamos, mas Ele não muda. Nós mudamos, os homens mudam, as cidades mudam, tudo muda, o mundo está mudando, mas Deus não muda. Ele é imutável, não muda, o caráter divino de Deus. Por isso que Deus não se contradiz com aquilo que Ele falou, meus irmãos. Às vezes nós estamos olhando para coisas que são passageiras, banais, triviais, em vez de olhar para o autor de toda a história, onde ele diz lá no Salmo 139, que todos os nossos dias foram contados, escritos, todos eles, é as promessas de Deus em nossas vidas, é para isso que nós temos que olhar. Quando ele diz aqui, ele não invalida a sua aliança, a ponto de anular, a ponto de invalidar, ele não invalida. Por quê, pastor? Porque foi confirmada, selada por ele mesmo, através do sangue do Cordeiro que foi morto.
Quando ele diz aqui aliança, né? Quando ele diz aqui, e digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada. As coisas eternas de Deus, irrevogável, inegociável. Deus não negocia. Deus não se barganha com Deus. Não, Ele simplesmente cumpre. É simplesmente isso. Ele cumpre completamente, cabalmente, totalmente, eternamente as suas promessas. E às vezes nós olhamos para os vendavais, não é para Ele. Para Ele, somente para Ele. Gênesis 15, é isso que ele diz. É uma passagem extraordinária lá. Extraordinária. Quando tinha um acordo entre as tribos, ou duas pessoas, ou duas partes, eles cortavam animais e botavam animais de um lado e outro do outro, para fazer uma aliança. E essas duas partes, duas pessoas ou duas tribos, tinham que passar pelo meio. E quem quebrasse a aliança seria amaldiçoado, igual os animais que estavam cortados, um do lado e outro do outro. E Deus é tão poderoso que Ele deixa Abraão cair no sono, e adivinha quem passa como uma chama de fogo? Deus, somente Deus, para mostrar que não vai ser revogada, não vai ser quebrada a sua aliança que Ele fez com você, naquele grande dia que você creu em Cristo Jesus. Então, por que é que nós estamos com medo? Por que é que nós temos dúvida? É porque às vezes nós perdemos a visão da promessa, a promessa maior. Deus foi Ele que passou, foi Ele que fez a aliança, foi o sangue de Cristo que foi derramado. Nós somos receptores dessa graça bendita de Deus, somente isso. Não é quebrada, nunca foi, nunca será quebrada. E a lei não pode quebrar o perfeito. A lei também é boa, santa e justa, mas a lei não pode invalidar o que Deus prometeu, o que Deus selou, porque senão seria um Deus que ia mentir. Um Deus que promete e não cumpre é um Deus mentiroso, e nosso Deus é um Deus perfeito, é um Deus soberano, é um Deus imutável, é um Deus majestoso que não muda. Não muda, Ele não muda, já foi selado. Isso mostra a majestade, a santidade de Deus, a profunda majestade de Deus. É interessante que quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vai ver que o sujeito da história é Deus. Olha o que ele diz aqui, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A ação, o sujeito é Deus, foi Deus. Vou repetir, se fôssemos nós, se nós fizéssemos parte com alguma coisa, perderíamos a salvação. Que nem nossos irmãos pentecostais, neopentecostais pensam que perde, não perde. Porque foi o sangue dele, fomos lavados completamente, limpados com o sangue do Cordeiro. Foi ele que derramou o sangue, o sujeito é Deus. Não foi Israel que manteve, não foi a igreja, não é a igreja que mantém, não é a lei, mas é o próprio Deus que mantém a sua aliança com o seu povo. Então nada pode desfazer o que, pastor? A sua promessa. Nada, ninguém, coisa alguma. Aqui onde estão as bases para o que nós chamamos do evangelho de hoje. A base é essa, a base é Deus, é a obra perfeita de Cristo, é o alicerce maior para nos dar continuidade. Porque a boa nova de salvação é sobre uma pessoa, sobre Cristo, sobre a promessa que o Messias viria, sobre essa promessa que nunca será quebrada, a promessa que está validada hoje, que foi feita 430 anos antes, depois que Moisés começou a sair com o povo do deserto, 2000 anos antes até chegar hoje, e é validada ainda hoje, na obra perfeita de Cristo. Então, tudo vem através dele, irrevogável, irrevogável. Deus não quebra o que Ele prometeu, não quebra, anteriormente confirmada, selada, ratificada por Deus. Aqui o verbo aqui está no passado, mas com ação no presente e um efeito contínuo no futuro.
confirmada por Deus, é isso que ele faz. É uma ação no passado cujos efeitos estão hoje, no presente e no futuro para a nossa salvação. A ratificação passada, confirmada, efeitos presentes e permanentes eternamente. É isso que ele faz em nossas vidas. Essas são as promessas de Deus, na minha e na tua vida. Não está guardado no arquivo morto da igreja ou do passado, não. Ela é atual, real. Real. Porque ela foi confirmada por Deus. Deus como agente. Deus como sujeito, ratificando, confirmando as suas promessas. A agência divina, fazendo, atuando nas nossas vidas. Não é um testamento humano. Não é um contrato humano que pode ser desfeito. Não, não é. Nunca foi. Não é um contrato que pode ser contestado. Não é. Não é um contrato que pode ser revisado humanamente. Como as nações fazem aí que estão guerras e rumores de guerra. Não pode ser desfeito. Porque o legislador, o planejador, o ratificador, o garantidor, o confirmador é o próprio Deus. Isso nos dá segurança. Segurança. Tito, eu vou colocar uns textos aqui para mostrar que Deus ele não muda. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mente, vai ser cumprida. Coloca bem aqui, Dália. Vamos ler 4 textos aqui para mostrar que será cumprida as promessas dele, porque ele não falha, ele é perfeito. Tito 1:2, eu gostaria de ler com a igreja. Vamos ler, igreja? Tito 1:2. Vamos lá, igreja? Escrevo na esperança da vida eterna, o que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, não pode mentir. As promessas foram na eternidade para o seu povo, para a sua igreja. Não mente. Ele não é filho do homem que mente ou que se arrepende. Ele vai dizer agora, Números 23:19. Vamos ler, igreja. Números 23:19. Olha o que é que ele diz. Vamos lá? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Respostas, perguntas retóricas. Sim, tendo ele prometido não fará? Sim, fará. Cumprirá? Sim. Então ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o soberano que prometeu e é fiel para cumprir. E vai cumprir. Todas elas, pastor, todas elas. Os propósitos de Deus não mudam. Malaquias 3:6. Os propósitos, nenhum dele, pastor, nenhum dele. Todos serão cumpridos. Malaquias 3:6. Vamos ler, igreja? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Não muda. Os propósitos não mudam, não mudam, não muda, porque o Senhor não muda os meus propósitos. Por isso você, filhos de Jacó, não foram destruídos. Os filhos de Jacó, toda a descendência não foram destruídos porque Deus não muda, porque Ele tinha feito uma aliança, e essa aliança ela é eterna. Ele poderia ter dizimado todos aqueles, mas não. Ele prometeu que faria uma descendência e através dessa descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Então Abraão, Isaque e Jacó, até chegar em Jesus, até chegar na gente, na sua igreja, no seu povo. Chegou na sua igreja, no seu povo hoje. Isaías, a palavra de Deus nunca volta vazia, ela brotará. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Vamos ler, igreja? Assim será. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu designei, que a designei. Então, toda a palavra de Deus será cumprida no tempo dele, não volta vazia. Os propósitos de Deus serão cumpridos. Não há tribunal superior.
entre aspas, tá? Que possa, não há tribunal superior que possa apelar, nem que possa fazer um julgamento errado, não há. Aqui não, o tribunal é Ele, o santo é Ele, e o que Ele prometeu é fiel para cumprir. Ninguém pode contestar, ninguém pode mudar o que Ele prometeu. Por isso é um contraste com as nações de hoje, com os reinos de hoje, com os juízes de hoje. Eles julgam segundo as conveniências, contratos são renegociados, partes, quando descobre que às vezes não está bom para um lado, vai lá e acaba com o contrato. Mas as promessas de Deus não. Elas não são promessas humanas, não são promessas vazias, não. Não há fraqueza na sua promessa, não. Não há esquecimento de Deus, não. Não há uma conveniência para alterar conforme a nossa vontade, não. Ele é Deus. Ninguém pode mudar as promessas de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem a perseguição, nada nesse mundo pode. Nada pode quebrar. Os séculos que se passaram durante esses 2000 anos não podem. Depois que foi dada, depois que foi falada, nada pode. A apostasia de Israel, a apostasia da igreja, porque Deus tem os seus remanescentes. A promessa são para o seu povo, a promessa somos para nós que vamos perseverar e continuar. A promessa é para você, a promessa elas são e serão cumpridas em Cristo, através do seu povo que Ele está formando do Antigo ao Novo Testamento. Serão cumpridas na vida do seu remanescente, do seu povo. Por isso que no finalzinho ele diz, ao ponto de anular, não vai anular, não será anulada. Depois de 430 anos, a ponto de anular a promessa, claro que a lei não pode anular. Não pode anular a promessa de Deus. Nada pode, ninguém pode. O apóstolo Paulo gosta de usar essa frase nas suas epístolas, né? Que é tornar sem efeito. Ninguém pode tornar sem efeito o que Deus prometeu, não. O apóstolo Paulo cita ela mais de 25 vezes nas suas cartas. Justamente a mesma frase. Essa frase aqui, que ele diz aqui. Tornar sem efeito, ou ao ponto de anular o que Deus prometeu. Ninguém pode fazer isso, porque são promessas de Deus. Era como se alguém quisesse acabar com algo, tentar destruir as promessas de Deus. É isso, e ninguém vai conseguir. Não é só retirar a sua capacidade de operar na vida do seu povo. Era como se pudesse travar um celular sem a bateria. Não funciona. Um motor, um carro sem motor não anda. Ninguém pode anular, ninguém pode parar as promessas de Deus. Ninguém. Por isso que o argumento de Paulo aqui, ele é baseado justamente no Antigo Testamento, desde o dia que Deus prometeu. Desde o dia que Deus prometeu. Desde o seu planejamento na eternidade, meus irmãos. As promessas de Deus, ela não está dentro do tempo, do nosso tempo. Ela é eterna, ela não está no nosso cronos do relógio, não. Ela está no kairós de Deus, na eternidade. Não num Deus atemporal, não. Num Deus temporal, mas num Deus atemporal, fora do tempo. Fora do tempo. Por isso que a promessa, ela será cumprida. E é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer isso com a lei. O apóstolo Paulo vai dizer que a lei é boa, santa e justa. Meus irmãos, eu quero que você preste bem atenção. Tá? O apóstolo Paulo, ele não está colocando a lei contra a graça aqui. Tá? O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7,12, vai dizer que a lei é santa, justa e boa. Mas o problema é que as duas, aqui, nesse momento, elas não podem se juntar para a salvação. Cada um tem o seu efeito. Somente a promessa de Deus, através de Cristo Jesus, salva. A lei, ela tem uma função diferente. De mostrar que somos pecadores, de mostrar que nós precisamos de um Salvador, e através desse Salvador Ele vai nos trazer santidade. O que era que os judaizantes queriam fazer aqui, juntar as duas, e não dá certo, porque Tiago diz, caiu em um dos mandamentos, é réu de todos. Então nós teríamos que toda vez
nós estávamos caindo, nós íamos ser réus da própria lei. E não, nós estamos debaixo da promessa. Por isso depende dele. E isso não é uma lenciosidade para viver uma vida de pecado, tá? A graça é mais exigente do que a lei. Aquele que olhar para uma mulher com olhar já adulterou. Olhar com intenção impura já adulterou. Não precisa nem do contato. A graça, ela chegou através da promessa de Deus. Mas a lei, ela aponta, ela mostra que somos pecadores e precisamos de um Salvador que nos remiu com a sua graça. É isso. Tá? Então a lei, ela não é, a graça de Deus, ela nunca foi inoperante. A palavra aqui é inoperante quando ela diz ao ponto de querer anular. Ela não é inoperante, não. Tá? A graça de Deus, ela foi derramada gratuitamente para nos limpar. Tá? Então, nem a lei pode salvar, e nem aqueles que caírem de vez em quando em pecado podem perder a salvação. Porque tem pessoas que vivem, que são legalistas. Eu não sei se Davi entraria em algumas igrejas hoje. Eu não sei se Pedro, que negou Jesus 3 vezes, entraria em algumas igrejas. Porque qual era o nosso estado antes sem Deus? Mortos em nossos pecados e delitos. Filhos da ira, filhos da iniquidade. E muitas pessoas hoje vivem numa religiosidade, pensando que são perfeitinhos e não são. Nós fomos lavados, remidos e comprados com o sangue do Cordeiro, mas ainda somos pecadores, mas salvos pela sua graça. Talvez Paulo não entrasse em alguma igreja, talvez Pedro, as pessoas dizem, não, esse negou Jesus 3 vezes, eu não vou entrar na igreja. E Davi, que adulterou, matou e planejou. Como seria o olhar de julgamento hoje? A graça. Por isso que a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior. As promessas de Deus são maior, porque apesar de mim, apesar de você, que elas são cumpridas nas nossas vidas. E apesar de nós, porque se fosse por nós, mais uma vez, seria quebrada, seria invalidada, seria revogada. Porque ainda nós temos inclinações para fazer o que não agrada a Deus. Nós pensamos muito, às vezes, e olhamos com um olhar de julgamento, em vez de receber aqueles que estão perdidos e que estão precisando de amor fora da igreja. Nós temos que olhar com isso. Foram as promessas de Deus. Não é o que eu sou, o que eu faço, o que eu tenho, ou o que eu fiz no passado. Não, foi o que Deus fez por mim. É a sua promessa me limpando, me lavando. É a sua graça, é o sacrifício de Cristo, meus amados irmãos. Por isso nós temos que amar mais, e olhar mais para as promessas de Deus, e julgar menos as pessoas. Às vezes as pessoas vêm, estão quebradas, e precisam ser abraçadas dentro da igreja. Por isso que ele passa o nosso passado a limpo, ele não quer saber quem éramos no nosso passado. Os outros é que ficam falando, mas Deus passou o passado a limpo, limpou, redimiu e lavou, porque nós estamos debaixo da sua promessa. Por isso que tem pessoas que não entendem quando olham para a gente. É ele mesmo, mas renovado, lavado, remido, transformado pelo poder de Deus, pelas promessas de Deus. Por isso que a promessa de Deus não depende da minha fidelidade, não depende de mim, não depende de mim, a fidelidade é dele, ele é fiel a ele mesmo. Quando nós falhamos e falharemos, a promessa de Deus não vacila, nos sustenta, nos conduz, nos sustenta, nos orienta. Quando caímos, ou cairemos sim, o fundamento não cede, que é a promessa, meus irmãos. É a promessa. O fundamento está no caráter santo de Deus, não no meu. É no caráter santo de Deus, não na qualidade da minha obediência, porque eu ainda tenho restícios daquele velho homem, mas ele está me limpando, ele está nos purificando, ele está nos melhorando dia a dia. É a promessa de Deus, é a promessa de Deus. Há algumas igrejas hoje aí, que elas vivem pelo alto desempenho, pensando que são por eles.
sabe, pensando que pelo alto desempenho Deus vai salvar ele, olhando para o homem antropocêntrico. Tiraram o púlpito, tiraram a cruz, colocaram o homem no centro. Não é isso, nunca foi o homem. Deus é o centro dessa salvação, Ele é o centro, por isso que não é o homem, o que o homem faz, nunca foi e nunca será. E muitas pessoas vivem com ansiedade porque pecaram, mas lembre-se, nós temos um advogado justo e fiel, perfeição só no céu. Ninguém pode desfazer as promessas de Deus na sua vida, ninguém. Haverá fases que as pessoas possam estar mais ansiosas, mais afastadas, mas elas voltarão se for de Deus mesmo. Porque Deus não anula a sua adoção, Deus não anula a sua justificação, a sua redenção. Não anula. Os exemplos que eu dei de Davi e de Pedro, está salvo. Se arrependeu, voltou, está salvo. Sabe, nós temos um olhar de julgamento, nós temos que acabar com isso. E ter um olhar de vidas, de almas, de pregação da palavra, de amor, e falar dessa promessa. Por isso que Paulo ele responde, antes mesmo das pessoas formular alguma pergunta, falando aqui é pelas promessas, não é pela lei. Apesar do seu pecado, ele já destruiu o pecado que nos condenava. O diabo não pode, nem nada e nem ninguém, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ninguém. Coloca bem aqui, Dalson, para a gente ver. Romanos 8, 38 e 39. Quando a gente fala de todo esse amor, todas essas promessas, vou repetir, não é uma licença para viver uma vida de pecado. A graça, ela vem acompanhada e limpando com a vida de santidade. Romanos 38, 39. Vamos ler, igreja. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Louvado seja ninguém. São as promessas de Deus em nossas vidas. Está aqui. Nada, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nada. Porque tem uma promessa em sua vida. Meu amado irmão, promessa, o fundamento é Cristo. E é isso que nos dá esperança. É isso que nos dá esperança, sabendo se cairmos, Ele nos levantará. Ele nos levantará, porque Ele é fiel a Ele mesmo. Verso 18, vamos dar uma corridazinha para a gente terminar. Verso 18, Dalisson. A herança por promessa, não por lei. Verso 18, Gálatas 3,18, Dalisson, 3,18. Olha o que ele diz, ó. Porque se a herança provém de lei, mostrando que é não da lei, nós estávamos mortos, tá? Já não decorre da promessa, ó, aí seria pela lei, e a lei mostra que nós somos pecadores. A lei mostra, revela o nosso pecado e aponta para Cristo. É como se fosse o bastião de Deus, o bastião moral, o aio de Deus. Mas foi pela promessa, ele repete, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Louvado seja Deus. Ele só repete e confirma o que Deus está falando para nós nessa noite. Paulo mostrando o seu argumento aqui lógico e teológico. Lei e promessa, não foi pela lei. Por quê, pastor? A lei é boa, santa, mas eu sou pecador. Ele aponta para o pecador. Aponta para o altar do sacrifício, que é a cruz do Calvário, dizendo, ó, você precisa de um Salvador, você precisa de um Redentor. Precisa de um Redentor. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui, ó? Que os dois princípios não se juntam para a salvação, não. Ele diz, ó, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. É isso que ele está falando. Ele vai dizer, mas foi pela promessa que Deus concedeu.
concedeu. Isso aqui está o contraste radical. A promessa é unilateral, de baixo para cima, na vertical. Vem de Deus. E a lei é bilateral. Nós tínhamos que cumprir várias ordenanças e não conseguimos cumprir. Então, se fosse pelas duas, uma ia corromper a outra. O que o apóstolo Paulo está batendo para essa igreja é: Cristo é suficiente para você. A promessa de Deus é suficiente em tua vida. Ela está condicionada ao que Cristo fez por você. Os judaizantes faziam justamente o contrário. O contrário. Por isso que a mensagem aqui é clara. O fundamento é a promessa, mas foi pela promessa. Lembre-se, a promessa. Que promessa, pastor? O Messias, Cristo. A promessa da salvação, que Ele viria nos salvar. Ele é nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Aquele que vive pelos séculos dos séculos. É isso que está formulando aqui. Ele não pode botar os dois fundamentos juntos, porque senão um ia destruir o outro. Não provém, se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Ia ter um choque. Então é só pela promessa, mas foi pela promessa. É isso que ele está dizendo. Por isso que nós vamos ter o que, pastor? A herança. A herança provém. No Antigo Testamento havia uma promessa da terra prometida, a herança. E hoje, pastor, qual é a herança dos crentes? O novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém celestial, a cidade de fundamentos, o céu, que é para lá que nós vamos. Essa é a sua herança prometida. E o salmista diz que Deus é nossa herança. Ele é nossa herança, o próprio Deus. Tu és a minha herança. Giliardo cantou aqui hoje, não, mas cantou domingo passado. Tu és a minha herança, tu és a minha porção. Acho que é o Salmo 16, Giliardo? Salmo 16, depois Giliardo olha para mim. Tu és a minha herança, tu és o meu socorro. Tu és a minha porção. Deus é a nossa própria herança, que está lá na nova Jerusalém celestial. É isso que o Novo Testamento fala: vida eterna, glória futura, uma nova criação no céu. Essa é a herança que nos aguarda. Não uma herança corruptível, não. Porque vai passar tudo aqui. Mas a herança eterna, que nunca se perde, o céu que nos aguarda. É o céu que nos aguarda, meus irmãos. É o céu que nos aguarda. Por isso que a graça, a promessa, ela opera através da graça. Mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente. Graça. Uma revelação aqui. O homem simplesmente é um receptor da graça de Deus. Nós somos receptores. A graça foi derramada sobre nós. Nós recebemos a graça de Deus, somente isso. Graça, soberana graça de Deus, graça irresistível de Deus. Para os seus filhos são irresistível, nenhum. Todos vão vir através da graça. A iniciativa é de Deus pela graça para nos dar uma herança. É essa herança. Nada pode corroer, nada pode tirar essa herança. Não são bens materiais, não, mas é uma herança eterna. Por isso que Paulo desenvolve essa lógica aqui, mostrando que a herança não provém de lei, não, mas já decorre de promessa. Mas foi pela promessa de Deus que a concedeu gratuitamente, graça, somente a graça. Então, graça aqui é um favor imerecido, é o presente de Deus. Não é nada que você pode acrescentar a essa salvação. Eu não posso fazer nada, pastor, nada. Nada, só vim rendido e dizer obrigado, Senhor, porque Tu me alcançou, porque Tu me resgatou. Somente isso. Nós só podemos vir até Ele e nos entregar a Ele, receber essa maravilhosa graça. Não é um salário, é um presente. O salário você teve direito pelo seu salário porque você trabalhou. E o seu empregador tem o direito de pagar, porque foi algo acordado. Não, graça é dada pela graça. É graça, favor imerecido.
Graça, favor imerecido. Por isso nós temos que nos apegar a isso. Foi essa graça, foi esse favor imerecido, foi através do sangue do Cordeiro que nós estamos aqui hoje. Então não é por práticas religiosas, não é pelo que eu faço, mas é pela graça, foi dada gratuitamente. Ele concedeu, deu, gratuitamente. A Abraão, que chegou até os seus filhos, a sua igreja, a graça soberana de Deus, gratuitamente a Abraão, concedeu gratuitamente. Gratuitamente. Essa é a frase que termina esse versículo aqui, quando ele diz, concedeu gratuitamente a Abraão, chegando até a sua igreja. E isso é bênção de Deus, porque é favor imerecido, tá? Favor imerecido, meus amados irmãos. O que Paulo está dizendo aqui, nesse versículo, é que essa herança que você recebeu de Cristo, ela não é nova, ela já foi prometida desde Gênesis, quando diz que o menino nasceria, e ele esmagaria a cabeça da serpente, e passa por Noé, e passa por todos os filhos, 107, para chegar a Abraão, para chegar a Davi, para chegar a José, para chegar até Maria, para chegar até a nós, como igreja do Senhor. É a mesma promessa feita a Abraão, que foi cumprida na pessoa e na obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Totalmente nele e por meio dele. Graça soberana de Deus. Vamos encerrar aqui, até aqui. Tá bom. Tá bom. Se alguém quiser fazer algum complemento, Giliardo está aí, sobre a graça. Alguém quer fazer algum complemento? Completar alguma pergunta? Se não há, vamos orar. E vamos para os nossos lares em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós te louvamos por essa noite, Pai, pelas tuas promessas, e a tua palavra revela aqui, ó Deus, desnuda os nossos corações, tira o véu, ó Deus, da cegueira espiritual em que nós vivíamos, mostrando que tuas promessas não falham, tuas promessas não tardam, mas serão cumpridas no teu tempo, ó Deus, não no nosso. E louvado seja Deus, louvado seja o teu nome, Pai, por isso. Porque nós aprendemos a confiar e a esperar no Senhor. Ó Deus, olhando para que, ó Deus, nós não venhamos, ó Deus, querer antecipar coisas, mas sabendo que tuas promessas serão cumpridas em nossas vidas. E que há, ó Deus, algo maior, que é o cumprimento da eternidade, ó Deus. A salvação pela graça mediante a fé. Ó Deus, o plano de salvação, a herança garantida, os seus cumprimentos, ó Deus. A graça que nos coloca diante de Ti, humildes, entregues, ó Deus, homens e mulheres totalmente rendidos ao Senhor. Porque nós não merecíamos, ó Deus, tão grande amor. E o Senhor nos salvou, e o Senhor nos resgatou, e o Senhor nos transformou, e o Senhor nos sustenta, porque o Senhor é o planejador por excelência. Aquele que organiza a nossa vida, a nossa história, tirando peças e colocando peças, ó Deus, orientando, nos conduzindo, nos mostrando qual o caminho a seguir. Te louvamos, Deus, por essa noite, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Ó Deus, sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, nos conduz nesse restante de semana, ó Deus, que te pertence. Ó Deus, que seja uma semana abençoada e abençoadora. Um restante de semana abençoada e abençoadora, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, continuar olhando para o Senhor, olhando para as tuas promessas que serão cumpridas, ó Deus. Que o Senhor abençoe aqueles que possam estar passando por algum tipo de dificuldade espiritual, mental, física, financeira. O Senhor continua provendo em nossas vidas. Ó Deus, o Senhor continua fazendo grandes coisas no meio do teu povo. Mas a promessa maior é o céu, ó Deus. É o que nos aguarda. Não são as coisas temporais, passageiras, não, mas a eternidade. Sabendo que vai se cumprir em nossas vidas os seus planos perfeitos. Muito obrigado, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares. No nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe.
Louvado seja